Boa noite, pessoal! Estou passando aqui hoje para a gente comentar um pouquinho sobre o direito das obrigações, até porque a nossa aula eu não consegui gravar a aula ao vivo, então eu vou fazer aí uma junção da aula 1 e da aula 2 agora, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho de onde que vem a expressão obrigação, que etimologicamente vem do latim obrigare, que significa ligar, unir, vincular alguém a um determinado compromisso, né, a uma determinada obrigação. Aqui a gente está falando de um vínculo jurídico existente entre pessoas, chamadas de credor e devedor, em que uma assume uma prestação em favor da outra, vinculando o quê? O seu patrimônio, tá? Para a gente conseguir entender como que surge o direito das obrigações, vamos voltar lá no Império Romano, há mais de 2000 anos, onde o concurso de credores consistia em levar o devedor às margens do rio Tibre, fragmentar o seu corpo em múltiplos pedaços e oferecer esses pedaços proporcionalmente para os credores. E ainda era possível que o credor fosse submetido à escravidão, já que no direito romano, gente, as obrigações elas eram definidas como relações baseadas em vínculos jurídicos pessoais. O credor passava a ter poderes sobre o corpo do devedor quando do inadimplemento de uma obrigação. E para a gente ilustrar isso, eu vou trazer para vocês uma obra do Shakespeare chamada O Mercador de Veneza. Não sei se vocês já leram o livro ou se vocês já viram o filme, mas nessa obra, o personagem Antônio, ele celebra um contrato com um agiota e como garantia do adimplemento da obrigação, ele oferece uma libra de carne do seu corpo. Dentro do cenário do direito das obrigações e dessa discussão de vínculo pessoal ou de vínculo patrimonial, sujeição pessoal, sujeição patrimonial, eu não posso deixar de falar da contribuição que a Lex Poetelia Papiria trouxe. É uma lei datada de 326 a.C., que substituiu a sanção pessoal pela sanção patrimonial. Ou seja, gente, o débito ele passa a ser garantido não pelo corpo, mas por bens apreciáveis economicamente. Essa mesma ideia ela é mantida no Código Napoleônico de 1804, que foi um marco para as codificações do século XIX e XX, né, que contou com a impessoalidade das obrigações. E como que acontece hoje? Hoje, nós não estamos a serviço do patrimônio, é o contrário. Então, em caso de inadimplemento, nós vamos aplicar o artigo 391 do Código Civil, que prevê que pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Todos? Calma lá, não é bem assim não. O artigo 391, ele até fala isso, mas existem limitações que impedem que absolutamente todos os bens do devedor respondam por um débito. E essas limitações, que eu vou comentar daqui a pouquinho, ocorrem por causa de um conflito entre a autonomia privada e os direitos fundamentais. De que forma que esse conflito ele passa a existir, ele passa a ser relevante no nosso estudo aqui? A autonomia privada nada mais é do que o exercício da liberdade contratual e a conquista do patrimônio pela faculdade de estipular contrato como a gente quiser, sem uma interferência necessariamente do Estado na nossa atividade econômica. Aqui, na autonomia privada, a gente tem efetivamente um dogma burguês liberalista do Estado mínimo. Só que uma desigualdade entre credor e devedor, aí começa a surgir a ideia do opressor e do oprimido, passa a demandar do Estado alguma interferência nas relações privadas. E passamos então a falar cada vez mais nos direitos fundamentais, né, na dignidade do devedor. A autonomia privada ela perde seu absolutismo para o Estado democrático de direito, centrado então na dignidade humana, ou seja, existem limitações à autonomia privada. Vamos falar dessas limitações? Aqui eu quero trazer especificamente 3 institutos: prisão civil, bem de família e impenhorabilidade no processo civil. Vou começar falando sobre a prisão civil, prevista lá na Constituição Federal, né, no nosso artigo 5º, que prevê que não haverá prisão civil por dívida salvo a do devedor pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia
e do depositário infiel. Se vocês abrirem lá no inciso 67, vocês vão ver que então a Constituição ela prevê a possibilidade de prisão civil em duas situações, devedor de alimentos e depositário infiel. Acontece que desde 1992 o Brasil é signatário do chamado Pacto São José da Costa Rica, que no item 7 do artigo 7 veda qualquer prisão por dívida, salvo a do devedor de alimentos. E aí, no mesmo sentido, o STF editou a súmula vinculante de número 25, garantindo ser ilícita a prisão civil do depositário infiel. Significa, gente, que a única possibilidade de prisão civil no nosso ordenamento é a do devedor de alimentos. Isso é claramente, primeiro, uma limitação para a ideia de cumprimento, adimplemento das obrigações. Temos uma limitação. Em relação ao bem de família, essa limitação fica ainda mais clara quando eu falei para vocês que não são absolutamente todos os bens que respondem. Por quê? Pelo bem de família, a gente tem a necessidade de proteger um determinado bem com base na dignidade humana, corolário de toda a sistemática constitucional. O que é o bem de família? É aquele em que a entidade familiar reside, ou ainda, conforme entendimento simulado, aluga e usa o provento do aluguel para manter o próprio sustento e o sustento da sua família. Duas são as disposições legais sobre o bem de família. Tem inclusive um vídeo meu aqui no YouTube que fala só sobre bem de família, se vocês quiserem lá conferir. Deem uma olhada nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil e também na Lei 8.009 de 90, que ficou conhecida como a Lei do Bem de Família. De acordo com esses dois ordenamentos, com essas duas disposições legais, nós temos duas espécies de bem de família. O bem de família legal e o bem de família voluntário. O bem de família legal, gente, é aquele que a própria lei considera o bem impenhorável, enquanto o bem de família voluntário é aquele em que existem vários bens e o proprietário deseja que a impenhorabilidade recaia exatamente sobre um bem específico, tá? Isso mostra para nós que alguns bens são impenhoráveis, contrariando aí a regra que eu acabei de falar, no sentido de que o patrimônio do devedor responde integralmente pelo adimplemento das dívidas. O 391 até prevê isso, mas existe essa limitação, claramente em relação ao bem de família. Existe também uma outra limitação que está prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse artigo ele vai prever, por exemplo, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, né? São impenhoráveis o seguro de vida, a caderneta de poupança até 40 salários mínimos e por aí vai. E são limitações ao 391 porque buscamos garantir aqui o adimplemento das obrigações, sim, mas com dignidade ao devedor no aspecto patrimonial, certo? Bom, e aí, sobre o direito das obrigações na atualidade, nós temos algumas características que merecem ser lembradas. Primeiro, caráter transeunte. Não é possível haver uma relação obrigacional perpétua. 2, vínculo jurídico entre as partes. 3, caráter patrimonial, não mais pessoal. E 4, obrigação positiva ou negativa, tá certo? E não esqueçam, gente, toda obrigação tem um caráter dúplice, que consiste no débito e na responsabilidade. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esses dois elementos mais para frente. Mas vamos lá. Para falarmos na ótica atual da obrigação como existência de um estado de sujeição de uma parte à outra, nós precisamos lembrar que, na verdade, é preciso ir além. É garantido uma cooperação entre as partes para o adimplemento. O credor deve permitir que o devedor seja liberto do vínculo e o devedor deve promover o adimplemento da sua obrigação. Essa ideia de cooperação para o adimplemento, gente, ela está ligada à boa-fé objetiva. Um paga, o outro entrega o bem, um paga, o outro dá a quitação. Justamente essa ideia mesmo de cooperação. Nós temos 3 elementos muito importantes no direito das obrigações, que são as partes, o objeto e o vínculo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o objeto de uma obrigação. O objeto nada mais é do que o elemento objetivo dela.
E nós temos uma divisão em dois, um objeto imediato e um objeto mediato. O objeto imediato, gente, é o objeto da obrigação, a prestação, a conduta do obrigado. Dar, fazer, não fazer. Enquanto o objeto mediato é o objeto da prestação em si. Então, o que será dado, o que será feito ou o que não será feito. Por exemplo, dar dinheiro. Dar é um objeto imediato. Dinheiro é o objeto mediato. E olha só, para que uma obrigação seja válida, o objeto, tanto mediato quanto imediato, deve ser lícito, possível e determinável. Ok? É isso. Eu termino essa aula aqui e já vou disponibilizar a próxima aula também para o nosso estudo.